Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso BMC New Deal desta semana. Meu nome é Rafael Lara, eu tô aqui com meu amigo Santista, CEO do Grupo X, Jorge Cotes. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, gratidão, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito do podcast, esse bate-papo. Vamos ver para que vai. Aí, Santista, né? Santista. Tive uma época de ouro. Não, mas é verdade, é bom ser Santista, que se você for olhar historicamente, Santos sempre tá nessa cabeça. Só nos últimos 2, 3 anos. Mas só nos últimos 15 anos que a gente tá mal, mas de resto tá tudo bem. Ninguém acreditava que a gente ia pra final da Libertadores 2021. Foi 21, né? E fomos. Caímos, mas tudo bem, tá tudo bem. Não, mas hoje, pessoal, o tema do papo não é sobre o Santos. Infelizmente, adoraria falar sobre o Santos, um assunto que eu gosto bastante, mas a gente vai falar sobre educação empresarial, sobre a sua empresa, essa parte de educação empresarial, esse mercado que tem crescido, né? As pessoas, elas têm investido cada vez mais a entrar nesse tipo de, como se fosse um clube, né? Um clube de aprendizado, de educação, de networking e tudo mais. Então me conta um pouco sobre a sua empresa, por que eu te chamei hoje aqui pra gente falar de educação empresarial, me conta um pouco. Vamos lá, como você já me apresentou, né? Sou o CEO do Grupo X, que é um ecossistema de educação empresarial, né? Ele é a educação é o core business da empresa, mas existem outras soluções empresariais lá dentro, como contabilidade, como assessoria financeira, como marketing, brand, enfim, mas o core business é a educação empresarial, que é da onde eu cresci. Por que Grupo X? Porque o nosso... Você gostava da Xuxa. Exato. Tinha lá Nave X, Nave Mãe. Eu era fã dela. Desculpa, Angélica, mas não deu. Não deu pra ir de táxi. E aí você foi de Grupo X. E aí, por causa do X-Business, que é o nosso evento hoje, que é bem conhecido, principalmente no sul ali, Paraná, Santa Catarina, né? É um evento que inclusive é referência na região, na parte empresarial. E aí, como eu cresci por causa do evento, e tudo foi crescendo em volta dele, eu falei, vamos virar Grupo X em si. E aí, cara, cresceu muito. A pandemia acho que foi uma faísca, assim, que explodiu tudo. Tipo, acho que chegou a pandemia, os empresários se olharam, falaram, mano, a gente não sabe fazer nada. E acho que isso fomentou a galera querer procurar mais. Lógico que a principal escolha deles no momento era marketing digital. Tipo, eles olharam e falaram, não, a gente precisa vender online, vamos vender online, marketing digital. Mas aí eles começaram a entender que não era só isso, que eles precisavam entender mais. Então, assim, a parte de educação empresarial, ela cresceu muito aqui no Brasil nos últimos anos, absurdamente, né? Mas isso, você acha que é uma questão meio, um movimento tipo um FOMO generalizado, né? O FOMO, pro pessoal de casa que não sabe o que é, Fear of Missing Out. Ou seja, obrigado pelo meu inglês, um beijo, inclusive, pra escola de inglês que eu fiz. Mas é o medo de estar de fora. Você acha que tem uma questão disso? Ou seja, eu tenho um negócio, tenho uma sorveteria. A minha sorveteria, ela vende bem pra caramba. Só que eu não manjo nada de delivery, não manjo nada de... Eu só manjo das franquias lá, tal, da sorveteria. A partir do momento que vem um vírus lá da China, que eu não tinha o menor controle daquilo ali, explode, o mundo inteiro pego de calça curta. Você acha que tem uma coisa do empresário de ficar com um medo de, o que vai acontecer agora? Eu tenho que estar preparado para todos os cenários e tentar blindar a minha empresa para não dar nenhum tipo de besteira? Cara, isso pro grande, mas vamos lá, pro pequeno e médio. Pra você ter ideia, eu não vou lembrar as estatísticas de cabeça aqui, mas o pequeno e médio empresário, ele é responsável por mais de 1/3 do PIB do Brasil. É absurdo isso. Só que o pequeno e médio só pensa em pagar boleto. Então, o medo dele é o dinheiro na conta para ele colocar o leite da comida na mesa. Então, porque o pequeno e médio, ele acaba misturando a conta PF com PJ, então o que entra na empresa é dele, aí ele usa aquilo para pagar a luz de casa, e depois ele usa o cartão de crédito dele para reabastecer o estoque e vira essa bola de neve. Então eu acho que foi mais um medo de cair a ficha realmente do cara falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, chegou a pandemia, eu preciso me coçar, senão os boletos vão começar a chegar. Assim, nas faculdades de administrações que tem aí, de administração em si, o que eles falam, a base, você tem que ter no mínimo 6 meses de caixa, é o mínimo que todo mundo, acho que qualquer empreendedor escuta, e ninguém tem, é o mínimo básico e ninguém tem. Então, tipo, chegou a pandemia, fechou tudo, então todo mundo ficou, cara, preciso voltar a fazer dinheiro. E de fato, a economia não parou na pandemia, isso que eu acho que foi legal, cara, a economia não parou. Lógico, a gente tivemos incentivo lá do governo e tal, que continuou fomentando, a gente teve muito incentivo fiscal. No meu próprio setor, eventos, por exemplo, até esse ano estava sendo beneficiado por uma medida provisória que isentava os impostos federais, só pagava os municipais e estaduais. Então, teve muita medida que continuou fomentando a economia.
Mas o que é movimentar a economia? É o dinheiro circular. Então, os empresários, ele não é que ele não vou nem falar que ele viu, ele sentiu que isso ainda estava acontecendo. Então, ele precisava achar uma maneira de fazer esse dinheiro canalizar para ele, já que com as portas ele estava fechado, porque até então ele só sabia abrir as portas e deixa a vida levada. Teve um momento, inclusive, ali, se você pega antes da pandemia, 2016 ali, 2017, que, cara, era assim, era tiro e queda. Tinha um monte de empresa que não fazia o menor sentido de existir e o cara fazendo dinheiro pra caramba. Sim. Era assim, porque era o que a gente chamava de dinheiro por osmose, né? O cara tava na hora certa e, cara, explodia. Você falava assim, mas o que... Inclusive, eu entrevistava um monte de empresas e eu falava assim, mas querido, o que a sua empresa faz de fato? Assim, deixa eu entender o produto. Não, nós damos uma mentoria pro cara que quer mentoria, pro cara que não é necessariamente um mentor, pro cara que... Eu falo assim, não, peraí, cara, o cara tá pagando 10 milhões por mês, 15 milhões por mês. O que acontece com isso, assim? Você acha que teve um certo filtro, assim, teve uma questão de subir a barreira as empresas que dão certo hoje, de fato, não tem como um CEO hoje, um líder hoje, mesmo que seja uma empresa de 2 funcionários, esse cara não manjar de contabilidade, não manjar do que é o produto dele, as visões, a empresa e tudo mais? Cara, é que o jogo e o mercado de trabalho, vamos se dizer, ele se tornou mais complexo. Uhum. Apesar da gente ter mais fácil acesso à informação, ele se tornou mais complexo. Uhum. Do tipo, por exemplo, antigamente, cara, as empresas era ou familiar ou era local, né? Por mais que fosse em São Paulo, mas era muito regional as coisas. A internet que abriu isso para o mundo todo. Então era mais fácil. O cara abria a empresa, ele resolvia os problemas dele, ia contratando aquele que era chefe, ele não precisava lidar com pessoas, não tinha essa comparação. Aí o que começou a acontecer? O cara começou a assistir, sei lá, Shark Tank da vida e começou a ver umas terminologias diferentes, churn, turnover, e aí ele começou a usar esses vocabulários no dia a dia. Um beijo pra Carol Paiva, inclusive minha ex-chefe. Eu adoro, ela é grande, eu sou fã do Shark. Ela gente boa e pro Jeff, inclusive, que era o vice-presidente da Sony, que trouxe Shark Tank pro Brasil. Sério? Sério, ele Estourou, teve o auge ali, né, cara? Ele foi até a história dele, eu vou trazê-lo aqui. A história dele é fantástica, ele foi até Tóquio pra conseguir convencer os caras de que o Brasil fazia sentido trazer... Porque quem é gringo olhava pro Brasil, imagina, Shark Tank nasceu em 2015, 2016, ou 17, enfim. Antes, eu até acho. Não, Shark Tank Brasil, o Brasil, Então, por aí eu acho que 15, 16 horas. E se olha, os gringos, eles olhavam pra cá, não pensavam, logo de cara, em empreendedorismo. Não. Entendeu? E o Brasil é uma mina de fazer dinheiro, cara. Eu acho incrível isso, como o Brasil é um país muito foda, cara. Tipo assim, é triste ver a situação que o Brasil tá hoje, que nós estamos nessa situação muito por causa da gente mesmo, né? Que o problema, aquela coisa, aquela frase que eu não gosto de falar, que o problema do Brasil é o brasileiro. Eu gosto de falar que a solução do Brasil é o brasileiro. Você sabe que o Marcos Lisboa, eu adoro o Marcos Lisboa, porque ele é chamado, inclusive, de Diabo Loiro, porque ele é odiado tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele só vai dando porrada. E ele tem uma frase que ele fala assim, o Brasil não é um país pobre por acaso. Teve muito trabalho pra deixá-lo pobre. Porque assim, cara, você tá falando de um país continental, ninguém tem o nosso território assim tão facilmente. Tirando, sei lá, Rússia, Estados Unidos, China ali, ninguém tem esse território do nosso tamanho. É absurdo. É muito grande, é um continente que a gente tem na mão. São Paulo é maior que vários países, cara. Só estado. Então imagina assim. Aí você tem o melhor clima do planeta pra você viver. Você não tem aqui, você não tem um tornado aqui. Você não tem um terremoto. Não, geolocalização nossa é maravilhosa. Maravilhosa, cara. Aí assim, você tem uma infinidade de coisas que você consegue plantar e dar aqui. Agro, por exemplo, nosso dá pra ser... muito forte. Aí você fala assim, pô, mas o que você precisava? O que os outros países fizeram que fez com que a economia bombasse? Pô, linha ferroviária, por exemplo. Linha ferroviária dos Estados Unidos é fortíssima. Você consegue resolver o seu problema de logística em 2 palitos. Nossa linha ferroviária é horrível. Nossa linha férrea, né? É horrível. Mal tem. Né? Mal tem, cara. Então isso aí você depende das rodovias, é claro. Aí por conta disso daí, você também impede que turismos de carro sejam feitos, porque a pessoa pega trânsito. Aí você vai... Olha como é que as coisas... E assim, não tô nem falando de... né? Enfim. E são detalhes, né? São detalhes. Só que aí... Liga ao que a gente começou a falar. Putz, será que foi o que aconteceu que começou a gerar esse movimento? Pô... Porque o Brasil, naquela época, isso não é importante. O brasileiro tem essa cultura dele só transformar
o que é importante, de fato importante, quando a água bate na bunda. É verdade. Isso é cultural nosso. É verdade. Então, até então, pô, eu preciso lidar com pessoas? Não preciso lidar com pessoas. Ah, preciso aprender finanças? Não preciso, tá entrando dinheiro no caixa, tá indo. Cara, o que começou a acontecer? O dinheiro se tornou um número, não é mais uma espécie, hoje é um número na conta bancária. Hoje, o seu colaborador, ele compara com o Pedrinho que mora 200 km longe, ou sei lá, 3.000 quilômetros de distância, ou que mora lá nos Estados Unidos. Ele compara o ambiente de trabalho dele lá com o seu ambiente de trabalho. Então começou, o acesso à informação começou a trazer muito essa comparação, sabe? E aí foi onde as pessoas começaram, peraí, o cara tem uma mecânica e ele tá faturando tanto, e ele tem uma equipe assim, ele tem não sei o quê, e eu tenho uma mecânica, e aí eu acho que isso começou a fazer uma movimentação. E aí o que isso tem a ver com, né, falando do Brasil em si? Lá atrás, pra que trem? Não precisa desse negócio não, a gente não quer aqui, ali, ó. Aí conforme a gente foi crescendo, hoje tá começando a cair a ficha das pessoas da real potência que é o Brasil. Cara, a gente é rico em minério, rico em turismo, rico em tudo. Até tem uma palestra, de novo, minha memória é muito fraca pra guardar os números e nos detalhes. Fica tranquilo. Eu sou de humanas, tá tudo bem. Então tá tudo certo. Tem uma palestra que eu faço no evento que é justamente mostrando quais são os pontos positivos do Brasil que não tem, que a galera não vê, que não enxerga. Então a nossa capacidade de gerar riqueza é muito absurda, Não, eu tava... Foi até com o Guerato que eu tava falando antes, sobre como tem dinheiro em locais do Brasil que você nem imagina. Assim, a gente aqui tá numa bolha que é a Faria Lima. Faria Lima é uma bolha. Aqui, as pessoas, elas vivem como se estivessem em Nova York. Tinha um sociólogo que falava... O Brasil tem um fenômeno muito engraçado. A classe baixa acha que é a classe média acha que é a classe alta acha que é norte-americana. É a famosa lógica. E aí, aqui na Faria Lima, a gente vive como norte-americano. Nós estamos... Se você perguntar, inclusive, pra... Você tá em Manhattan. A gente tá em Manhattan. E se você perguntar, inclusive, pro Faria Limer, e me inclui, se perguntar, a cada 10, 7 vão falar que não são latinos. Tá? Eles vão falando latino é mexicano, tá? Não sei, é latino, cara. Mas assim, isso rola. Então é porque a gente fala inglês e tal, tudo mais. Só que assim, se você olha pra outros estados do Brasil, vou pegar um que eu morei em Goiás. Cara, o agro é fortíssimo, sabe? Você tem empresas que vão pra lá e assim, que conseguem trazer soluções em serviço pra nutrir ali aquela grana, fazem grana pra caramba, cara. Que fazem, sabe? Então, você acha ainda que existe esse movimento ainda, que ainda precisa ser praticado de tirar um pouco esse olhar de regionalização do eixo Rio-São Paulo? Sim. Essa coisa de, não, eu vou fazer um negócio, Rio, São Paulo, talvez Brasília, talvez Nordeste, sabe? Você acha que tem uma coisa da regionalização? Cara, tem. Na verdade, se for ver, eu cresci do Paraná, né? Então, eu vim do Paraná, consequentemente Santa Catarina, e depois fui estendendo para os outros estados. Fui pro Rio de Janeiro antes de vir para São Paulo. Então... É legal porque quando eu fazia os eventos, a galera falava, nossa, isso aqui é padrão São Paulo. Pra mim era tão normal, porque eu já vivenciava tudo isso. Nossa, aqui só tem São Paulo. Então existe ainda muito essa coisa São Paulo, Rio de Janeiro, né? Existe muito isso, esse pedestal, vamos colocar. Só que acho que tá começando a cair muito pelo home office, muito pelo... E por que eu falo home office? Porque, cara, a galera tá vendo que, tem mão de obra qualificada que é mais barata, porque ela tem uma qualidade de vida melhor e o custo de viver lá é mais barato do que aqui em São Paulo. É caro. Querendo ou não, é caro morar em São Paulo quando a gente... O que é caro? Quando eu coloco meu senso de comparação com outras regiões. Então, cara, falando fonte na minha cabeça, tá, gente? Mas números, 30%, 40% mais caro do que em outras regiões. Tá? Sim. São Paulo é muito mais caro. Você pega agora um movimento que é do êxodo urbano. A pessoa sai da cidade grande... Pra morar no interior, esse então a vida é melhor. Se fosse dar uma dica agora pra galera que tá assistindo a gente, cara, qualidade de vida. O próxima onda, o próximo movimento que tá vindo é a qualidade de vida. Muito por causa dessa geração Z que tá vindo de trabalho, que conheceu o Google, o iFood, não sei o que lá. Mas eles estão buscando muito qualidade de vida. Então, você pode ver, interiores estão crescendo muito. A população do interior tá crescendo muito. Eu conheço um monte de CEO que mora em Valinhos, mora em Vinhedo, mora em... Porque aí o cara chega pra mim... E assim, não tem como contestar, cara. O cara chega pra mim e fala assim, Rafael, eu demoro 1 hora pra chegar no trabalho. Você demora quanto tempo?
Opa, mora. Aí você fala, você mora onde? Eu falo, moro aqui em São Paulo, 3, 4 quilômetros daqui, sabe? Então, assim, só que o cara, ele fala, pô, não ando com carro blindado, eu não ando, sabe? Eu tô tranquilo, lá é seguro pra caramba, lá não sabe? Eu não vou ter tanto trânsito lá no dia a dia, sabe? Então, é essa coisa, assim, você tem um êxodo hoje urbano, que as cidades não estão conseguindo se adaptar pra cuidar do cara que traz dinheiro pra ela. Então, é muito maluco. Pô, vamos pro rápido intervalo, a gente já volta com muito mais BMC New Deal aqui. Estamos de volta com o nosso BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana sobre empreendedorismo, sobre educação empresarial com o Jorge Cotes, que é CEO do Grupo X, Santista. E a gente estava falando muito sobre como o Brasil ainda carece de investimento nessa área, né? Como as pessoas ainda estão tendo que se adaptar. E eu queria saber um pouco, você me falou que a pandemia foi uma grande virada de chave, né, para essas pessoas, para a cabeça. Como é que hoje está o quesito de eventos, por exemplo? Você é um cara que sente isso na pele. As pessoas você sente que elas saíram mais de casa, elas querem se encontrar? Ah, não, pós-pandemia teve uma galera que surfou uma onda de eventos. Não falo só empresarial, entretenimento absurdo. Absurdo, porque eu falo por causa dessa isenção de imposto, mas lógico, em prol, porque o setor de eventos em si ficou parado durante a pandemia, né? Alguns se reinventaram com os digitais, outros com os eventos, lembra dos estádios, com o carro e tal. Então, alguns se reinventaram, mas nada que movimentasse o que tá movimentando hoje em dia. Então, pós-evento a galera cria. Então, bares deu um boom muito grande, eventos presenciais deu um boom muito grande. Só que o que tá acontecendo? Agora tá começando a cair, que é natural para equalizar a linha ali. E isso tá fazendo muita gente se aventurar, está fazendo muita gente se aventurar nesse mercado de eventos. Só que assim, eventos é aquela coisa. Grande maioria dos eventos é que você colocar antes para receber depois. Então, se o cara não tem um negócio bem estruturado, um controle de caixa, um controle financeiro, para ele se endividar ali é 2 toques, entendeu? Mas cresceu sim, cara. Cresceu muito, 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 muito mesmo, tá? Eu acho que também, agora falando da minha área, que é o evento empresarial, essa demanda cresceu justamente por causa dessa complexidade que virou hoje de ter um negócio. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais ter conhecimento para crescer, né? Então, eu ia falar uma coisa, só que esqueci. Eu queria linkar com isso aqui agora. Não, mas as pessoas estão investindo para ter conhecimento e cada vez, assim... conhecimento, curiosidade mesmo. Você observa isso. As pessoas, elas não necessariamente elas vão pegar aquele conhecimento para usar. Elas estão pegando para ter de carta na manga. Para ter, exato. E é um incentivo. É muito louco, porque semana passada, a gente estava aqui no New Deal também, a gente falou sobre... Eu entrevistei a Cris, que é da STB, sobre intercâmbio. A gente estava falando sobre o mercado de intercâmbio, quanto está crescendo no Brasil e tudo mais. E sobre o quanto que a nova geração que está chegando... ela é pouco curiosa. É uma geração, o pessoal de 15, 16, 17, tem uma cunhada de 17 anos, são pouco curiosos. Eles assim, tá tudo na mão. Então, tem o TikTok ali, fica ali nutrindo, e nutre a cabeça assim, cara, com meme, e cara, não tem nada útil ali. E aí você vê, tanto é que tem vídeos no Instagram... O cara chega e pergunta o funk do momento, a pessoa sabe. Aí fala assim, o hino nacional. E a pessoa não sabe. E só que, ao mesmo tempo, tem uma geração ali 30 a mais que tá no movimento contrário, né? A curiosidade dela aumentou. Você acha que é meio que isso? Assim, essa é a lógica? O cara de 30 a mais tem mais curiosidade hoje porque a água bateu na bunda dele. Chegou a pandemia... Ele ficou com medo. Eu não sei se curiosidade... Eu entendi o que você tá querendo dizer, mas eu não sei se curiosidade é a palavra certa. Eu acho que o ser humano por si só ele é curioso. A gente aprendeu que o fogo queima colocando a mão no fogo. A gente aprendeu que a tomada dá choque porque a gente viu lá que o cachorro morde se colocar o dedinho. Porque a gente é curioso. A questão é que a curiosidade deles é mais... A atenção deles é mais focada para outras coisas, né? É porque o que tá tendo essa onda da masculinização, né? Da mulher e não sei o quê, não é se é mulher ou é homem, é o ser humano em si. Antigamente, cara, para pensar, antigamente, para comer... Antigamente, não vou nem falar da minha geração, vou falar da geração anterior. Pô, os caras tinham que plantar, tinham que colher, tinha que... Às vezes até... Eu lembro da minha avó. Eu peguei o final da minha avó. Minha avó um dia me chamou pra ajudar a matar galinha, pra depenar galinha, colocar na água quente e tirar... Cara, imagina essa geração que tá agora.
Pra eles, comer o quê? Pedir um iFood. Então é muito mais fácil, entendeu? Só que isso é um problema, não? É um problema porque o ser humano é preguiçoso por natureza, né? Ele fica bunda mole, não? Falando português muito claro, o cara fica bunda mole. Ele fica... Então... Perdeu isso. E a curiosidade dele tá o quê? Tá sendo digital, a mesma coisa. Pô, você coloca um cara, beleza, ele não sabe matar uma galinha, depenar uma galinha. Mas pede pra ele, cara, eu preciso fazer um site. O cara do digital vai fazer um site muito mais rápido que o que sabe depenar uma galinha, entendeu? Então são eras diferentes, são curiosidades diferentes. Agora... Se essas curiosidades que a galera tá, tipo, por exemplo, em TikTok, em redes sociais, que é um vício, é uma droga isso, é comprovado cientificamente que é uma droga, que vicia mais que outras drogas, se a curiosidade deles é útil pra vida deles, aí já é um outro papo, entendeu? Por isso que eu falo, eu acho que o ser humano ele não mudou quem ele é a essência. A gente só tem mais conforto e a gente tá gastando energia com coisas diferentes. Porque a energia a gente gasta igual, a gente tem que gastar energia, né? Só que assim, isso é um papo que eu gosto muito e entra meio que na lógica de sociologia e tudo mais. Do que né? Bem humanas isso daqui. Mas se a gente pegar uma cerveja, um bar, uma mesa de botex aqui, vai firme, cara. Um MPB anos 70 atrás do cara. Sociologia pura isso aqui. Não, mas assim, é uma lógica e é onde eu fico preocupado. Nós, como planeta, a gente está chegando ao longo do tempo em eras que muito provavelmente a gente vai ter que tomar decisões muito difíceis. Por exemplo, água. Racionamento de água daqui a pouco vai começar. Assim, isso é comprovado. A ONU já explicou, a Unesco já explicou, a União Europeia já explicou. Olha, em 2070, 2060, a água vai ter muito menos água do que a gente tem hoje. A gente não... Obviamente, você tem empresas que hoje conseguem racionalizar a água e tudo mais. Guerras. Estão rolando guerras mais do que estavam rolando 10, 15 anos atrás. Assim, você está tendo guerra na Ucrânia, você está tendo a guerra na faixa de Gaza, você está tendo guerra comercial, que não é uma guerra de fato, mas é uma brigaiada também que pode conjuminar numa coisa pior. E ao mesmo tempo que você tem decisões difíceis vindo assim, você tem uma geração que gosta muito do seu conforto. Assim, que não está preparada para tomar decisões complexas, assim, tipo, pô, eu quero aprender sobre política porque eu não quero que a eleição, por exemplo, tome rumos porque eu não gosto. Quão comum hoje a gente pegar, por exemplo, um debate político e o cara chega e fala assim, pô, o eleitor fala, pô, eu não gosto nem do A nem do B, porque o A e o B são muito radicais. Mas ele fala assim, mas o que você vai fazer? Cara, não vou fazer nada. Mas você fala assim, cara, como assim você não vai fazer nada? Então aí você começa a ter esse problema, né? A sociedade começa a se perder, assim, enfim. E a gente tomou um rumo aqui muito sociológico pras coisas agora aí, né? Não, mas mas, assim... É que é complicado entrar no viés político, né? Mas, por exemplo, o jovem foi um jovem que votou muito na esquerda. A grande maioria, a grande massa dos jovens... Porque o jovem geralmente é de esquerda, né? Porque engraçado, era até engraçado ver os vídeos, o pai puto... Claro, isso é comum, né? O pai puto que o filho ia votar na esquerda. Enfim, mas é muito porque são... De novo, volto a dizer, o quanto a informação ela é um ponto muito importante, por isso eu amo o que eu faço. Eu gosto de levar vários tipos de informações, mas eu falo, vocês já devem ter percebido que eu erro português aqui com uma certa frequência. Relaxa. Principalmente a concordância. Paulistano também, eu sou da Moca, meu. Então, mas é um defeito que eu tenho. Só que, cara, eu falo, quando as pessoas vão nos meus eventos, meus treinamentos, eu falo, é de empresário para empresário. Então eu tô falando pra você a real, o que eu vivo. Eu não vou vir aqui e falar, nossa, você precisa ter uma gestão financeira linda, maravilhosa, ter um Power BI, não sei o quê. Cara, isso ele precisa. Só que antes disso, ele precisa olhar pros boletos dele, aquela pilha de boleto, e pagar aqueles boletos. Então, como que eu vou falar pra um cara, não, você precisa de um Power BI, um dashboard, não sei o quê, deixa aqui, isso aqui depois a gente... Não tem como, entende? E aí, a informação, ela mostra pros caras os caminhos que eles têm que seguir. E aí, quando a gente vem pra parte política que a gente acabou entrando, cara, a galera tá no TikTok, a galera tá no Instagram, e aí eles têm um algoritmo muito forte, cara.
Assim, o TikTok, se você ficar mais de alguns segundos olhando um vídeo de um cachorro, só vai aparecer coisa de cachorro pra você. Eu só tenho vídeo de receitas caseiras fáceis. Eu adoro o meu Instagram, cara. Porra, aprendi a fazer um omelete em 5 minutos. Aprendi a fazer picanha na fryer, cara. Pô, ficou muito maneiro, velho. Pior que lá tem. Não, mas sabe que hoje virou... Muita gente tá pesquisando no TikTok. Não pesquisa mais no Google, pesquisa no TikTok. Tipo, como fazer tal coisa. Porque no TikTok tem um vídeo mais rápido, mais fácil. E você sabe que não era essa a intenção do TikTok. Não. TikTok era pra ser um aplicativo de educação. Né? Lá atrás. Lá atrás. Não que não seja. Mas no final... Mas é que você tá perdendo educação. Mas olha que louco. Então, tipo assim, eu acho que como foi criando essas bolhas, e hoje, lógico, ainda tem grandes influenciadores, mas não é mais os grandes influenciadores que ditam as regras, são os micros influenciadores baseados nos grandes influenciadores. Vou explicar o que eu tô querendo dizer. Você tá no TikTok, no Instagram, no YouTube, aí você segue, sei lá, vou citar um nome aqui, sei lá, o Pedro. Aí você segue o Pedro. O Pedro tem milhões de seguidores. E aí o Pedro, ele tem uma ideologia, uma fala, uma visão. E ele fala aquilo. E aí isso começa a repercutir que os micros começam a falar. E aí você assiste a visão do Pedro, aí você vai e você começa a ver vários micros falando a mesma coisa do Pedro. Na sua cabeça, que começa a falar, opa, peraí, isso aqui é a real, isso aqui é a verdade. E hoje a galera é preguiçosa de pesquisar. Qual que é o grande problema? As pessoas não pesquisam se é verdadeiro ou não. Tanto a direita quanto a esquerda, eles usaram estratégia de fake news. Ambos os lados usaram. A gente não pode falar que direita, não, a minha direita não usou, não. Todos usaram. Só que a galera não precisava ser verdade. Então, assim, porra, era um puta trabalho de uma gestão de crise. Pô, chegava uma pessoa e falava assim, essa pessoa tá roubando. Cara, o trabalho de provar que não está roubando é muito mais difícil do que falar que alguém tá roubando. É verdade. E justamente por causa disso que eu falei. Então, como tem esse macro influenciador e tem esses micros, a galera vive essa bolha aqui. Esse universo de informação. Então, linkando ao que eu falei dos jovens voltaram de esquerda, quem que eles seguiam? Os macros. E aí os micros começavam a ir na mesma ideologia daquilo ali. Então, pra eles, a verdade absoluta era aquela. E pegar pra convertido, né? Tanto é que você tá tendo as eleições mais disputadas da história, de novo. Você teve Dilma e Aécio, já tinha sido a maior disputada da história. Depois você teve Bolsonaro e Haddad. Aí você teve depois Bolsonaro e Lula. E assim, são eleições que estão 50,5 vezes 40, contra 49,5. Sabe o que é o massa? Que isso aqui que a gente tá fazendo, isso é informação. Então, tipo... Porra, a BMC é informação, a Jovem Pan, a Globo, todos são canais, mas a internet tá cheio de micro e macro influenciadores. E, cara, o brasileiro é extremamente conectado. A minha grande esperança, eu já imaginava que a gente não ganharia nessa eleição, assim, mas de novo, fontes da minha cabeça, eu já imaginava que a gente não ganharia nessa eleição. Mas foi até bom. Como que foi bom? Porque eu acho que agora a galera tá muito mais fácil. Tipo, o Lula faz alguma cagada, cara, já repercute muito mais rápido do que antes. Você ser oposição é muito mais fácil se converter do que situação. Ao mesmo tempo que situação não perde eleição presidencial. Só o Bolsonaro que perdeu, mas de resto, assim, na história do Brasil... Exato. Só que qual que era o grande problema? Agora, falando já de comunicação aqui, e isso que eu tô trazendo, eu acho que faz muito sentido até pra vocês... como empresários, conversar com o time de vocês. Na minha visão, tá? Na visão de Jorge Cotes. Qual foi o grande problema da direita? A direita, ela queria comunicar com fatos e argumentos. Cara, como que você vai conversar com alguém falando sobre fatos e argumentos? A pessoa não quer saber, ela quer saber se vai ter a picanha no final do mês. Ela quer saber a parte emocional da coisa. A esquerda não. A esquerda foi onde? Conversou com a parte emocional. Então... Na verdade, o Lula conversou com os partidos. Porque, por exemplo, você tem um problema na esquerda, isso é um problema crônico. O Haddad, por exemplo, ele é um cara, enfim, muito renomado, ele tem 2 pós-doutorado e tudo mais. Só que ele não sabe conversar com esse público. Assim, ele é um cara que, se ele quiser um dia, por exemplo, se candidatar a presidente do Brasil, ele tem que aprender a conversar com... Cara, pegar um protesto... Cara, pega os protestos dos grandes líderes, desde a direita quanto a esquerda, vai na Paulista e vai lá como espectador neutro e ouve o que ele tá falando. Você vai chorar. Os dois vão chorar. Não, a comunicação política, a persuasão... Absurdo. Maravilhoso. Absurdo. Como porta-voz. Mas você tem um problema nessa nova geração. A gente foi pra um caminho de política, mas vamos nessa. Depois no próximo bloco a gente volta pra essa empresarial. É porque tem a ver com comunicação. Tudo conversa, né? Mas você tem um problema hoje, que reflete também na educação empresarial, que a gente vai falar no próximo bloco, que é sobre formação de líderes. Que é onde eu tô botando o meu ponto. Assim, eu acho, e aí minha opinião,
tanto direita quanto esquerda, eles conseguem fazer melhor do que isso. Eles conseguem ter líderes que não ficam se atacando, não deem cadeirada, não fiquem... Você pega um debate hoje político, tipo, eleição vai bater na porta de novo. A gente teve uma eleição agora para prefeito, vai ter agora para presidente no ano que vem. Cara, sinceramente, eu sou uma pessoa que gosta de política, que leio sobre política, que me informa e tudo mais. Eu fico envergonhado vendo a debate. Não, é ridículo. É ridículo, é ridículo. Ridículo, entendeu? Pô, cara, São Paulo, por exemplo, tem um zilhão de problemas. Não é possível que o nosso debate... Mas aí você pega e olha... Beleza, a gente olhando aqui falando, pô, é ridículo, tecnicamente falando. E, pô, a gente queria saber das propostas. Mas se você for olhar, quais foram os debates mais assistidos? Pois Foi de São Paulo. Pois é. Eu tinha... Cara, furou muita bolha. Eu vi minha avó falando para o Marçal. Claro! Cara. Tipo, furou muita bolha. Eu falei, cara, vó, você... Né? Do interior do Paraná. O que você quer saber? Mas, sabe, você tem umas coisas... Por exemplo, tava vendo esses dias um discurso do Obama, em 2016. Com o porta-voz, ele foi discursar para uma turma de formandos. E aí ele falou um negócio que é muito interessante. Ele fala assim, gente, não é legal você não saber das coisas. Não é legal você, tipo, sabe, cara, não é possível, assim. A gente tem que partir de alguns pressupostos, poxa vida, entendeu? Não dá. E aí você pega o debate entre Barack Obama e Mitt Romney, por exemplo, nos Estados Unidos. Pô, tinha classe. Uhum. Obrigado, tá? Fazer uma piadinha ou outra, sabe? Teve um debate em acho que foi 2016 nos Estados Unidos, entre o Obama e o Romney, que o Romney fala, poxa, Barack, eu sei que você tá triste porque hoje é o seu aniversário de casamento, mas, pô, espero ser uma companhia melhor que a Michelle. E aí tira uma onda um do outro e tal, e dão risada. Você pega o Biden e Trump, é ridículo. O Biden tava... Sabe? O Biden, mas a Câmara e Trump também, era ridículo. Sabe? E aí você fala assim, cara, pra onde a gente tá caminhando, entendeu? Assim, como mundo mesmo, como sociedade, sabe? A direita e a esquerda não conseguem fazer melhor do que isso, tipo, não consegue, sabe, sair disso daí. Mas vamos fazer um fecha disso tudo? Uhum. Aí, pra gente fechar disso tudo, de que eles são comunicadores, eles são estratégicos, eles sabem o que eles estão fazendo. Uhum. E como que a gente entrou nessa pauta? Falando de que os caras estão lá no TikTok, que tem tudo fácil e que o que eles estão vendo. Então, a fonte de dopamina dele é ver um cara levando cadeirada. Essa é a fonte de dopamina. Essa é a maneira, infelizmente, essa é a maneira de chamar a atenção. É tudo viciado. Agora, volta o que eu ia falar. Foi, cara, se a direita a gente quiser argumentar pra um cara... A direita não, vamos falar político. Se um político quiser argumentar pra qualquer pessoa que o plano de carreira dele é bom, e ele quiser vir todo bonitinho, igual você acabou de falar, a galera vai cagar, infelizmente. Mas é verdade. Então, tipo assim, tudo isso que a gente acabou de trazer tem a ver com a comunicação e principalmente sobre a adaptação. Então, eu acho que foi uma maneira de eles se adaptarem pra conseguir passar a mensagem. Porque antigamente era poucos canais de comunicação, né? Antigamente eram as televisões, quiçá rádios, que era muito forte. Então, pô, eu quero saber sobre político digital. O único lugar, televisão. Não tinha outro lugar pra ver. Hoje já não, hoje tem tudo que é canto. Então, de que maneira ele vai viralizar? Tem que fazer isso. Eu entendo a parte estratégica do Pablo Marçal. Eu acho que ele até perdeu a linha um pouco, mas eu entendo a parte estratégica dele, não compactuo, não concordo, não faria, mas existe a explicação racional por trás disso. Claro que existe. Não foi à toa que ele... Claro que existe, ele explodiu. Quase foi pro... Ele explodiu, entendeu? E ele... Cara, o Pablo Marçal, se você pega como imagem, e assim, eu gosto muito de trazer o debate político saindo de direita e esquerda, mas você pega ele como personagem político, ele é interessantíssimo. Ele tinha um símbolo, ele tinha um boné, ele tinha lá a mãozinha. Não, isso é Primal Brand, estratégia Primal Brand. Total. Isso aí ele veio de onde? Veio do Dória. Isso aí o Dória fazia. O avança, acelera, sei das quantas, ele fez um M. E é isso aí, cara. Tipo, ele soube conversar com o público dele e cresceu muito. Inclusive, ele gera... Enfim, nossa, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com muito mais BMC New Deal aqui na BMC.
Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana. Um papo que, cara, a gente vai até se perdendo aqui, que é muita coisa legal que a gente vai falando sobre política, sobre formação de líderes, mas é porque tudo isso entra na praia de educação empresarial. Né? Entra na liderança, né? Que tudo que a gente entrou no viés político justamente porque a gente falou de comunicação / liderança. E o empresário precisa ser líder. Grandes líderes, né, cara? E eu ainda acho que a gente tá num... Acho que nunca na história do planeta a gente precisou de bons líderes, assim, sabe? Os líderes estão muito... E as pessoas são carentes de líderes. São. Elas estão... E você tem líderes que só pregam para convertido, sabe? Isso é um problema. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, quando você pega... Eu adoro história política das coisas. Então eu analiso, eu gosto... não sei se você já viu aquele meme no Twitter, falar qual que é o seu Roman Empire, qual que é o teu assunto que... Teve uma pesquisa, acho que da BBC, que saiu, que falava que 60% dos homens no planeta ficavam pensando no Império Romano no seu tempo livre. Então, tipo, um hobby X, aleatório, mas eles acharam isso aí. E aí veio o meme do qual que é o seu Roman Empire? Então, qual que é E aí o meu Roman Empire é política norte-americana, eu adoro, assim, os estados pêndulo e a muralha azul e tudo mais. Você tem um parceiro meu, inclusive saindo daqui eu tenho reunião com ele, que também ama política americana. Barack Obama, brincadeira. E aí, você pega, assim, na política norte-americana e tudo mais... No discurso, quando havia a passagem de bastão, e aqui no Brasil também, você tinha uma coisa que eles cumpriam, que era, vou governar para todos, sabe? Vou falar com todos. E o sentimento que se tem hoje, não sei se você sente a mesma coisa, é que não importa o político, seja de direita, seja de esquerda, ele passa 4 anos em campanha. Não é como se acabasse aquilo ali e voltasse, sabe? E aí isso eu acho que deve ser um problema também nas empresas. Não sei, acha que as pessoas elas estão tendo que investir em como ter jogo de cintura? Ou seja, saber fazer network. Porque o que acontece? Pô, assim, imagina, se laços familiares foram rompidos por lados políticos, todos os outros lados também não vão ser rompidos, certo? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que fazer negócio com as pessoas, não é? A chave do sucesso é você fazer negócio. Você acha quando teve um período ali que a galera não comprava porque o fulano de tal... Cara, teve empresa no interior, isso foi muito forte, né? Teve empresa que quebrou, porque votou ou levantou a bandeira à esquerda e a direita não foi lá... Isso rolou. E do lado da esquerda é uma coisa também. Não vamos comprar na van porque tal, de direita. Isso diminuiu. Cara, é porque assim, existem 3 assuntos que é muito complexo. Inclusive, a gente falou de 2 aqui e o terceiro a gente não entrou na seara, né? Mas existem 3 assuntos que são muito complexos que tem uma bandeira muito enraizada. Religião, que é o que a gente não falou, política e futebol. Política e futebol a gente entrou, né? Os dois... futebol é política, a gente concorda. Inclusive, tudo errado esse podcast, porque eu falei que existem 3 assuntos que eu nunca entro. Política, religião e futebol. Os 3 entrou já, que beleza. Te quebrei então, velho. Acontece, tá tudo bem. Por quê? Porque quando é uma pessoa... E linkando o que você falou, quando você tá construindo a sua marca, você tá construindo a sua empresa, você tá liderando... No meu time, eu tenho pessoas que votam na direita e pessoas que votam na esquerda. Normal. E aí, conforme você vai crescendo, você precisa conversar com todo mundo. Você precisa saber passar mensagem para essas pessoas também. Claro. E você precisa evitar esses assuntos. Então, pô, beleza. Às vezes é direita ao extremo, esquerda ao extremo, né? E você tá construindo a sua carreira, é o momento onde você tem que ficar quieto. Por quê? Porque você vai conseguir se conectar com o máximo de pessoas. Aí eu sei que agora vem os de direita extrema, outra mesmo esquerda. Não, você tem que levantar a bandeira, porque se você levantar a bandeira, você não sei o que lá. Eu concordo, tem que levantar a bandeira. Mas você prefere levantar a bandeira e fazer efeito para 5 pessoas ou levantar a bandeira no momento que você tá mais forte e fazer a diferença para milhares de pessoas, tá? Então, as pessoas precisam entender isso, vindo desse viés network. Evite entrar em assuntos que você vai ter conflitos com pessoas, com opiniões diferentes, né? Então, religião, política e coisa... Pode acontecer, você tá conversando... Cara, existem muitos empresários, por incrível que pareça, que são esquerdistas, que votam na esquerda. Claro então, às vezes, você tá numa reunião pra fechar um contrato, aí você fala, aí ia ter aquelas piadas de quebra-gelo, né? As pessoas, pô, e o Lula, hein? Tá foda o Lula. Aí a pessoa, por que tá foda? Pensa, aí quebrou, você perdeu o negócio de bobeira. Cara, de bobeira, eu já vi isso acontecendo. Claro que acontece. Então, tipo, por isso que eu falo, evite essas searas, tá? Porque quando você é líder, é justamente o que você falou, você tem que saber passar a mensagem pra todo mundo. Tá? Isso é uma coisa mesmo. E você tem razão. Assim, você tem pessoas de todos os lados.
E você tem inclusive uma ala que tá chegando, que é uma ala meio que a minha ala, que não é nem direita, nem esquerda, nem centro. É uma questão de só acha que o debate tá muito pobrinho, sabe? Eu só acho que tá muito pobrinho esse debate, cara. Assim, o Brasil tem problemas enormes, você tem criminalidade no topo, assim, faz 10 anos que a gente tem criminalidade no topo. Você tem, sabe, problemas de incentivo econômico, sabe? A nossa reforma tributária que começou como uma coisa tranquila, se tornou um monstro que você fala assim, cara, isso acho que é pior do que já tem hoje e não é, e aí... E as pessoas só não debatem. E aí fica nessa, entendeu? E aí, né, daqui a pouco tem eleição por aí e tudo mais. E no campo empresarial acho que tem muito isso, não? As pessoas, elas acabam se perdendo, confundem levantar bandeira com não saber conversar, né? Uma coisa é você ser direita, o cara ser de esquerda e... Se queimar com o fornecedor. Sabe, se lógico, queima. Tem o outro lado da moeda. Tipo, às vezes você acerta e o cara, sei lá, te dá desconto porque deu match. Aí mas, vale assim, você pesquisar o Facebook do cara. Vale estudar. Né? Mas será que vale o risco, entendeu? Vale o risco de... Cara, da mesma forma, aqui, sendo bem sincero, às vezes, da mesma forma tem empresário que é da direita, mas que o seu maior público é da esquerda. Aí ele vai levantar a bandeira? Se ele levanta a bandeira, acontece o que a gente falou antes. Todo mundo para de comprar. E acontece. É muito doido isso. Então, agora falando ceticamente, e não me levem a mal, mas, cara, o empresário tem que ser estratégico na sua comunicação. E eu não falo estratégico de manipulação, porque eu não gosto de manipulação, mas é ser estratégico do que fala ou não fala. Para que caminho ele vai ou vai. E de que maneira ele vai passar a mensagem, entendeu? Vindo do viés do marketing, cara... Primeiro você chama atenção, você atrai o cara para depois converter. Então, se você, falando de liderança, falando para funcionário, falando para cliente, você quer passar uma mensagem, transferir alguma coisa, ou do viés político que a gente entrou, passar a sua ideologia política, primeiro atrai o cara, cria confiança nele, aí você converte ele. Aí ele vai confiar em você, porque você já deu outros motivos para que ele confie em você. Aí você vai falar com o cara, então, é assim, a minha visão é essa. E aí você conversa com ele. Tem um cara que eu adoro, inclusive, num curso chamado Chris Voss. Não sei se já ouvi falar. Ele é maravilhoso. Ele era o cara que negociava pelo FBI com sequestradores. E ele tem um curso que fala sobre oratória, sobre comunicação no meio de negócios, tal qual se você fosse um negociador anti-sequestro. E é muito bom, assim, porque ele fala, por exemplo, sobre a questão de não faça promessa, você não pode cumprir. Exato. Não promete pro cara, tipo, olha, se você liberar fulano de tal, eu te dou um helicóptero. Se você não chegar com o helicóptero em 3 minutos, você perdeu a situação. E você pode ter prometido um helicóptero, um diamante e uma Ferrari. Você deu o diamante e a Ferrari. Você não deu helicópteros. Pronto, acabou, esquece. Cara. Então, assim... Porra, cadê meu helicóptero? Cara, porque é uma situação de alta tensão. Exato. O cara que tá, inclusive, assim, o bandido que tá com a posse. Entendeu? E a questão não é você garantir que o cara seja preso, é que ele não mate outra pessoa. Exato. Então a questão. E no negócio é uma coisa. Não é garantir que o outro seja do teu lado político. É você fechar o negócio, amigão. Assim, não importa, sabe? É você ter jogo de cintura, é você ser gentil com as pessoas, trocar uma ideia, sabe? Não seja babaca com ninguém, essas coisas. E beleza, entendeu? No jornalismo, inclusive, a gente tem uma fala que fonte não é amigo. Fonte é fonte, amigo é amigo. Exato. Fonte serve pra você conseguir apurar direito uma história e os dois meio que têm interesse em comum. Acabou. Então, com fonte, você não fala de sua política. Você fala com amigo sua política. Né? Exato. E separa as coisas. As pessoas elas não conseguem separar hoje em dia. Vamos um rápido intervalo aqui. E na volta com muito mais BMC New Deal aqui nessa semana. Bem-vindo de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, batendo um papo muito bacana com o Jorge do Grupo X. Aqui nessa semana a gente falando sobre educação empresarial, sobre formação de líderes, sobre política, sobre sociologia. A gente deu uma viagem muito louca aqui, falando sobre como é que tudo está conectado com empreendedorismo, com empresário e tudo mais. Seus eventos, onde é que você... assim, onde é que você leva esse cara? O que você ensina para esse povo? O que você acha que é importante um empreendedor que tá com suas dúvidas, um pequeno e médio empresário, ele ter ali de carta na manga quando vai no evento seu? O empreendedor, ser empreendedor
tá muito ligado com o que a gente falou aqui, porque é líder, é levantar uma bandeira da empresa dele, bandeira da marca dele, é administrar as pessoas, é ter responsabilidade quando você dá emprego, você faz promessas, igual a gente falou, isso que a gente finalizou no último bloco, cara, cuidado muito com o que você promete pro seu time, porque ele vai te cobrar isso, e isso causa frustração. Então, às vezes prometer menos e entregar mais o over delivery faz o seu time tá muito mais engajado do que você ficar prometendo, né? E aí, ligado com tudo isso, isso tem a ver com o empresário. E quando eu entendi isso, que empreender é um estilo de vida, empreender não é uma profissão, cara, ser empresário e empreendedor é um estilo de vida, é onde a gente trouxe essa ideia pro nosso evento. Tanto que, cara, o nosso evento, ele é diferente de tudo que já teve. Ele tem muito conteúdo, a gente bate muito em conteúdo, mas tem muita dinâmica, né? Até a gente tava no Pivotando com o Kepler agora, ele pediu como que funcionava as nossas metodologias. A nossa metodologia de ensino, ela é muito diferente. Por quê? Porque, cara, você não lembra os carros que você viu até chegar aqui, né? Você não lembra que cor que era, que tipo de carro. Isso a sua memória olha e fala, cara, isso não é interessante, vamos jogar fora. Então hoje o nosso cérebro tem 3 tipos de memória. Memória comum, que é essa memória que ele guarda, tá? Falando bem simples para todo mundo entender. Tem a memória alta, que eu chamo de memória alta, que são movimentos, coisas que você vivenciou de forte impacto emocional. Então, o primeiro beijo, o primeiro gol no futebol, primeira dança, primeira balada, primeiro milhão faturado, né? E tem a memória baixa, que é o coisas ruins, por exemplo, um acidente de carro. E toda vez que acontece uma dessas duas coisas que foge da memória comum, acontece uma coisa chamada sinapse memorial. O que o nosso cérebro faz? Ele tira uma foto meio que em 10D. Ele lembra do cheiro, ele lembra da música, ele lembra de tudo. Então, às vezes, por exemplo, tem pessoas que não conseguem escutar música porque teve um acidente de carro naquela música. Ou não consegue escutar música porque terminou com o parceiro ou parceira dela. Todo mundo tem uma música de ex. Todo mundo tem uma música de ex. Isso é gatilho que lembra, traz essas memórias à tona. E aí, quando eu entendi isso, né, porque eu sou apaixonado por marketing de experiência, eu trouxe isso para a metodologia de ensino. Então, os meus eventos, ele tem a parte técnica, mas a gente sempre tenta fazer a parte prática também, né? Então, por exemplo, no XBiz, até tava o título lá, no último a gente fez a do balão. É uma coisa besta, mas, cara, que memoriza, que todo mundo lembra. Balão é aquela da culpa do Cabral lá, que eles estouram o balão. Sim, quando vai... Fizemos aquela dinâmica. Aí eu fui intermediando, aí tava o Tito, trouxe mais outros 3 convidados que estavam no palco, e a gente fez, cara, aí a galera se amarrou, e aí beleza. Aí eu passei 2 horas falando sobre gestão financeira, e a galera, nossa, mas a do balão foi legal. É claro. Mas assim, brincadeiras à parte, mas, por exemplo, as perguntas que eu fazia na brincadeira do balão, tinha a ver com o conteúdo que eu tinha acabado de passar, sacou? Então, fazia as pessoas memorizar aquilo que elas estavam vivenciando. Então, meio que fazia um fechamento e criava essa sinapse memorial. Isso num evento que quando eu faço para 1.500, 2.000 pessoas, né? Agora tem o meu treinamento, que é meu diamante, assim, né? É o teu carro-chefe agora. Não é nem um carro-chefe, na verdade é o precioso. É a tua Ferrari, né? Fala que é meu precioso, que eu tenho... Cara, é um projeto, assim, que eu tenho... Desculpa o palavreado, mas eu tenho tesão de fazer, eu fico muito feliz de fazer, que é o Maestria Empresarial. Eles são 6 dias de imersão. Esse é um treinamento que as pessoas ficam 6 dias imersa, vivenciando. Elas abrem uma empresa durante 6 dias. Já teve treinamento que a galera teve lucro de 100 mil reais, 150 mil reais. Em 6 dias você é uma empresa? Em 6 dias. Você vai chegar lá um zero à esquerda, onde nada de empreendedorismo. Faz uma empresa. Eu entro na tua mentoria, lá no treinamento. Lá. 6 dias. 6 dias. É que assim, eles criam uma empresa entre aspas fictícia. Ela não é fictícia porque eles movimentam dinheiro. E aí, durante esses 6 dias, eles vai estar acontecendo um treinamento. Ao mesmo tempo, eles têm que faturar. E aí, eu até falo que é o game da vida real. É um game que simula a vida real. Então, durante esses 6 dias, eles passam pelas 5 macro áreas que o empresário precisa passar. Vendas, marketing, pessoas, processos, finanças. E ele vai aprendendo conteúdo e aplicando negócio. E aí, ele vai tendo resultado. Cara, e é do caralho. Tem várias experiências lá dentro que a galera passa e memoriza. Então, tipo assim, a galera sai de lá realmente, assim... transformada, né? Pô, valia fazer um
Programinha disso daí, hein? Cara, todo mundo fala, Jorge, tem que fazer um reality show. Por que eu não fiz um reality show ainda? Porque se a galera assistir na TV, tanto que esse treinamento só pode ser feito uma única vez. Que se você se assistir, você vai lá já meio que tem muitas pegadinhas. Tem muitas coisas que acontecem lá dentro que os empresários eles erram no dia a dia. E eu faço eles errar lá, né? Não é que eu obrigo eles a errar. Eu faço a mesma oportunidade que ele tem aqui fora de escolher o A ou o B. E ele escolhe o B. Aí ele, logicamente, ele perde ali nesse B. E eu provo, cara, você tá vendo? Você podia ter escolhido o A, só que você escolheu o B, por isso e aquilo. Então, às vezes, aquilo dói no cara. Se for gravado, vai estragar a surpresa do Se for gravado, estraga a surpresa. Então, tem muito esse não sei, tem um nome específico pra isso, mas essas pegadinhas, sabe? Que é o que o empresário perde dinheiro hoje. E, cara, que não são detalhes que fazem a diferença. Não adianta nada você fazer um puta de um contrato de 1 milhão, sendo que lá na cláusula YX o cara tem direito todo o dinheiro de volta porque choveu. Às vezes pode ter. Então, e se o cara não sabe ler um contrato da vida, entendeu? Tem que ler o contrato. Então, são detalhes que eu mostro pro empresário. Cara, você tá pecando nisso. Sua precificação tá errada. Você tá com uma margem errada. Então, ele vai aprendendo no decorrer do Só que aí é uma empresa pra valer. É uma empresa pra valer. Tipo assim, ele realmente fatura 100 mil reais. Eles faturam. Tipo... É assim, eles criam grupos e cada time vai criar a empresa e decide o que eles vão vender e então, tal. por exemplo, você tem lá um grupo de 5 pessoas e aí eles são uma empresa. Eles abrem uma empresa, eles são sócios. E isso, tipo, cada um tem 20%. E aí... Pô, que legal. Não, tem empresas que surgem lá e morrem lá. Tem empresas que estão vivas até hoje. Tató é um exemplo, tem umas 2, 3 empresas que estão vivas até hoje. Que realmente... Que continuaram, fizeram dinheiro e continuaram faturando lá dentro. Como a maioria não continua, porque a maioria já são empresários, já tem negócios próprios, entendeu? Então eles acabam não dando sequência, mas um ou outro começa a dar sequência. E o importante não é muito se vai montar a empresa não, é a experiência. O cara Mas eu achei legal, quando eu vi que uma ou outra continuou, eu falei, caraca, velho. Pô, maneiro demais, cara, maneiro demais. Jorge, fazer um convite pra gente voltar aqui e falar sobre Santos Futebol Clube. Política. Política. Falaremos sobre... Não, sua religião, a gente não falou. Religião, a gente vai falar sobre religião. Falaremos sobre muçulmanos, católicos, evangélicos e judeus. Falaremos, vão ser 4 blocos. Jorge, que prazer em receber. O prazer é meu. Volte mais vezes aqui no nosso BMC New Deal. Tá certo? Fechou, maninho. Obrigado, gratidão pelo convite e tamo junto, tá? Espero ver a galera da audiência no evento e você fica o convite pra conhecer a gente também. Vou lá, eu vou nesse aí de 5 dias. Vou fazer 1 milhão de reais em 6 dias. Então a gente vai lá, vamos fazer essa empresa. Eu e o PH também vai comigo lá. Bom, pessoal que esteve conosco aqui no nosso BMC New Deal desta semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco pra gente falar sobre esses mercados alternativos, sobre formação de empreendedores, sobre empresários, tudo mais. Tudo que não for de mercado de ações, a gente tem aqui no nosso BMC New Deal, tá bom? Você que nos acompanha aqui na BMC também pode nos acompanhar nas redes sociais, bmc.news, tanto no Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, onde você quiser, a BMC está com você, também no nosso portal, bmcnews.com.br. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente tem muito mais BMC New Deal. Até mais, pessoal, tchau, tchau!